A porta ainda estava fechada quando Larissa ouviu as vozes. Ela parou no corredor do segundo andar, a mala de rodinhas travada entre os dedos, o cansaço de 5 dias em Porto Alegre pesando nos ombros como cimento úmido. Era quase 11 da noite. O voo tinha atrasado 2 horas, o táxi tinha pegado o trânsito da Marginal, e tudo o que ela queria era um banho quente e a cama dela. Mas as vozes do outro lado da porta não eram de televisão. Eram de gente. Muita gente. Ela reconheceu a risada da sogra antes mesmo de girar a chave. Dona Sônia tinha uma risada muito específica, aquela risada de quem está em casa e sabe disso, larga, confortável, sem pedir licença a ninguém. Larissa a tinha ouvido naquele tom apenas 2 vezes antes, na festa de noivado, quando a sala era da família Monteiro, e no dia do casamento, quando Dona Sônia tinha circulado pelo salão como se o espaço lhe pertencesse por direito divino. A chave entrou na fechadura. A porta abriu. O cheiro chegou primeiro. Fritura, perfume floral pesado, um desodorizador de ambiente que Larissa não tinha comprado. Depois veio a visão. O rack que ela tinha escolhido com cuidado estava deslocado 40 centímetros para a direita, abrindo espaço para um aparador de madeira escura que ela nunca tinha visto. O tapete bege da sala, o tapete que ela tinha passado 3 semanas escolhendo, estava coberto por uma passadeira de crochê colorida. Na fileira do corredor, 4 pares de chinelos que não eram dela, 2 pares de tênis infantis e uma bolsa grande de couro falso pendurada no gancho que ela usava para o casaco. Larissa ficou na soleira. Da cozinha saíam vozes. Da televisão no quarto de hóspede saía o som de um desenho animado. Uma criança, ela calculou, talvez 2, pela superposição de gargalhadas que vinha do corredor do fundo. Tiago apareceu da cozinha com um copo de suco na mão. Ele a viu. Não deu um passo em direção a ela. Não largou o copo. Não disse nada por 3 segundos inteiros, e nesses 3 segundos Larissa viu alguma coisa no rosto do marido que ela demorou a identificar porque nunca tinha visto antes naquele contexto. Não era culpa. Não era surpresa. Era uma espécie de atenção calculada, como alguém que colocou uma peça no tabuleiro e agora espera para ver se o adversário vai entender o movimento. Você chegou mais cedo do que eu esperava, disse ele. Não, bem-vinda em casa. Não, que saudade. Não, me desculpa, eu precisava te contar uma coisa. Tiago. A voz dela saiu mais baixa do que ela pretendia. O que está acontecendo? Dona Sônia apareceu no corredor naquele exato momento, com um avental amarrado na cintura e um sorriso nos lábios que não chegava aos olhos. Larissa, que surpresa, achei que você só voltava amanhã. Vem, vem, a gente está jantando, tem muita comida. Como se fosse a casa dela. Como se Larissa fosse a visita. Mãe, disse Tiago, com uma inflexão que Larissa não soube interpretar. Advertência ou sinal? Dona Sônia não parou de se mover. Karine e o Marcos vieram com o Pedrinho, e a Julinha também está aqui, e o tio Celso apareceu de surpresa hoje de tarde, então ficou todo mundo. Ela desapareceu de volta para a cozinha, deixando o cheiro do avental e o som das panelas. Larissa puxou a mala para dentro e fechou a porta com o calcanhar. Você me liga durante 5 dias, disse ela, mantendo a voz quieta porque havia crianças no corredor. Todos os dias me liga, e não me diz nada. Eu ia te contar. Tiago pousou o copo no aparador desconhecido. Mas você estava trabalhando, eu não queria te estressar. Quando eles chegaram? Uma pausa de meio segundo. Terça. 3 dias atrás. Ela tinha ligado na terça à noite, na quarta de manhã, na quinta à tarde. Ele tinha falado sobre o almoço que tinha feito, sobre o trânsito na Faria Lima, sobre um episódio de série que tinha assistido. Em nenhum momento havia mencionado que havia 6 pessoas morando no apartamento deles. Por quê? Ela perguntou. A situação da minha mãe ficou complicada. O aluguel dela subiu, o condomínio atrasou o pagamento dela, e... Tiago. Por que você não me avisou?
Ele cruzou os braços. Era um gesto que ela conhecia, o gesto de fechar o corpo antes de dizer alguma coisa que ele já havia decidido e não pretendia mudar. Porque eu sabia que você ia reagir exatamente assim. Exatamente assim como? A voz dela subiu meio tom. Cansada? Chegando em casa depois de 5 dias fora e encontrando a família inteira instalada sem me perguntar. Larissa. Ele disse o nome dela como se fosse um ponto final. São minha mãe e minhas irmãs. Não são estranhos. Da cozinha veio a voz de Dona Sônia chamando Tiago para ajudar com alguma coisa, e ele se virou e foi, deixando Larissa parada na sala remodelada com a mala ainda na mão. Ela ficou olhando para o tapete de crochê por um tempo que não soube medir. Depois puxou a mala em direção ao quarto. O quarto estava como ela havia deixado. Essa foi a primeira coisa que ela verificou, num impulso que ela mesma achou perturbador, essa necessidade de checar se o único espaço que claramente ainda era dela havia sido tocado. A cama estava feita do jeito dela, o abajur estava no lugar, a foto dos dois em gramado continuava na cômoda. Ela abriu a gaveta da cômoda para pegar o pijama. O envelope estava no fundo da gaveta de baixo, a gaveta onde ela guardava documentos que usava raramente, escritura do carro, comprovantes antigos, o contrato do plano de saúde. Ela não estava procurando por ele. Ela estava procurando pela camiseta de algodão cinza que usava para dormir, mas a camiseta tinha sido dobrada diferente e colocada do outro lado da pilha, e quando ela reorganizou os papéis o envelope escorregou para cima. O remetente era um escritório de advocacia. Leandro Bastos e Associados. O destinatário era ela, Larissa Monteiro, no endereço do apartamento. O envelope estava aberto. Ela começou a puxar o papel. A porta do quarto abriu. Tiago entrou, viu o envelope na mão dela, e por uma fração de segundo, antes que o rosto dele se recompusesse, ela viu alguma coisa passar pelos olhos dele. Não exatamente medo. Mais parecido com o cálculo de quem avalia o quanto a outra pessoa já entendeu. O que é isso? Ela perguntou. Correspondência do escritório. Ele foi até a cômoda, abriu a gaveta de cima, tirou um carregador. Coisa de rotina, deve ser sobre o IPTU. Sobre o IPTU. Ela olhou para o envelope. De um escritório de advocacia. Alguns escritórios fazem assessoria de rotina para questões imobiliárias. Ele plugou o carregador na tomada. Não precisava abrir, eu ia resolver. Mas você não me disse que estava aqui. Ela não disse isso em voz alta. Guardou o envelope de volta na gaveta, com cuidado, na mesma posição onde havia encontrado. Tudo bem, disse ela. Estou cansada. Vou tomar banho. Tiago saiu do quarto sem mais nada. Larissa ficou sentada na beira da cama por 2 minutos inteiros. Depois foi até a gaveta, tirou o envelope de novo, e leu o que dava para ler na luz fraca do abajur. Era uma notificação de um pedido de revisão de titularidade imobiliária. O endereço listado era o deste apartamento. O requerente era Tiago Henrique Monteiro. Ela dobrou o papel com cuidado, colocou-o de volta no envelope, escondeu o envelope debaixo de uma pilha de documentos mais ao fundo da gaveta, e foi tomar banho. A água quente não ajudou em nada. Ela ficou debaixo do chuveiro até a água começar a esfriar, e mesmo assim não saiu imediatamente. Havia algo nos 15 minutos de silêncio do banheiro que ela precisava estirar o máximo possível, porque do outro lado da porta havia um apartamento que não reconhecia mais e um marido que havia ficado calado por 3 dias inteiros. Tiago sabia que o envelope estava na gaveta. Ela tinha deixado ali como documentação pessoal, junto com a escritura. O fato de ele saber que estava ali e mesmo assim não ter mencionado quando ela chegou, não ter dito olha, tem uma correspondência no seu nome que você precisa ver, significava uma de 2 coisas. Ou era realmente relevante, como ele tinha dito, ou era importante o suficiente para que ele preferisse que ela não lesse ainda. Larissa saiu do banho, se secou devagar, e começou a passar hidratante com a atenção de quem está fazendo cálculos internamente.
Ela havia conhecido Tiago 4 anos antes numa conferência de negócios em São Paulo. Ele era diretor financeiro de uma incorporadora média, ela era gerente de projetos numa consultoria. Haviam namorado por 1 ano e meio, noivado, casado. O apartamento era dela desde antes disso, comprado com o dinheiro que o pai havia deixado. Ela tinha 28 anos quando o pai morreu, 30 quando se casou, e em nenhum momento da trajetória entre essas duas datas havia pensado que seria necessário blindar o imóvel. Por que seria? Ela estava se casando com alguém que amava. Pelo menos, era o que ela pensava. Ela abriu a gaveta de novo. Leu a notificação mais uma vez, mais devagar, desta vez buscando os termos específicos. Pedido de revisão de titularidade. Fundamento: bem imóvel adquirido no período de convivência conjugal. Requerente: Tiago Henrique Monteiro. Data do protocolo: 23 de setembro. 23 de setembro. 2 meses atrás. Quando eles ainda jantavam juntos às sextas-feiras e ele ainda perguntava como tinha sido o dia dela. Ela guardou o envelope pela 3ª vez e saiu do quarto. A sala estava mais cheia agora. Dona Sônia tinha instalado a família na sala com pratos de sobremesa e a televisão ligada num volume que Larissa achava alto demais, mas que aparentemente era o volume padrão da família Monteiro em momentos de descanso noturno. Karine, a irmã mais nova de Tiago, estava recostada no sofá que era de Larissa com o filho de 3 anos adormecido no colo. O cunhado Marcos dormia na poltrona de canto. Julinha, a do meio, estava na cozinha lavando louça com uma eficiência doméstica que parecia completamente natural, como se a cozinha fosse dela. Tiago estava sentado na cadeira que Larissa usava quando trabalhava em casa, a cadeira perto da janela com a boa iluminação, olhando para o celular. Ele levantou os olhos quando ela apareceu. Está melhor? Sim. Ela ficou parada no corredor. Tiago, precisamos conversar. Agora. Ele olhou em direção à família instalada na sala. Não precisa ser agora, disse ela, com uma calma que custou. Mas amanhã. Ele assentiu, lento. Claro. Amanhã a gente conversa. Dona Sônia saiu da cozinha com 2 copos de chá. Larissa, vem tomar um chazinho, você deve estar destruída do aeroporto. Senta aqui, a gente faz espaço. Havia uma qualidade muito específica na cordialidade de Dona Sônia naquele momento, uma cordialidade que não deixava brechas, que tornava impossível recusar sem parecer grossa ou ingrata. Larissa pegou o chá, sentou no espaço que fizeram no sofá ao lado de Karine e do sobrinho adormecido, e passou os próximos 40 minutos ouvindo conversa sobre pessoas que não conhecia, acontecimentos de uma família que não era a dela, planos que ninguém havia discutido com ela. Às 00:30, quando as luzes foram apagadas e o apartamento foi distribuído entre colchonetes, o sofá e o quarto de hóspedes, Larissa deitou ao lado de Tiago na escuridão e ficou olhando para o teto. Ele adormeceu em 10 minutos. Ela ficou acordada ouvindo os sons do apartamento, que agora respirava diferente, cheio de presenças que ela não havia convidado, e pensando numa palavra que o advogado havia usado na notificação. Titularidade. Karine usava o banheiro às 6:30 da manhã com uma consistência que parecia ter sido ensaiada, e como o apartamento tinha apenas um banheiro social além do casal, isso significava que Larissa acordava com o barulho da descarga e da torneira aberta no volume máximo, todos os dias, às 6:25, quando Karine batia na porta do quarto para avisar que ia usar. Era o 5º dia. Larissa ficou deitada por mais 10 minutos depois do aviso, olhando para o teto que havia se tornado seu principal interlocutor noturno, e calculou que desde que a família tinha chegado ela havia dormido uma média de 5h30 por noite. Não porque alguém fizesse barulho intencionalmente. Era apenas a presença. O peso de 6 pessoas num espaço construído para 2 alterava a densidade do ar, a temperatura, os sons, e o nível de atenção que ela precisava manter o tempo todo para não dizer a coisa errada ou ocupar o espaço errado ou ter a expressão errada no rosto. Tiago estava dormindo com aquela facilidade irritante dele, a respiração regular, o braço sobre o rosto. Ela o olhou por um segundo e depois levantou.
A conversa prometida para ontem não havia acontecido. Tiago tinha saído cedo para o trabalho, voltado tarde, e quando ela havia tentado puxar o assunto depois do jantar, Dona Sônia havia aparecido com uma dúvida sobre a conta de luz que havia consumido mais 20 minutos. E depois Pedrinho havia acordado chorando e toda a atenção havia se deslocado para o lado errado da sala. Larissa foi até a cozinha. Julinha já estava lá, preparando o café com a eficiência de sempre. Bom dia, disse Julinha sem olhar para cima. Café tá pronto. Obrigada. Larissa pegou a xícara dela, a xícara que ela própria havia comprado numa feira de design artesanal há 2 anos, e foi até a janela da cozinha. Do lado de fora, São Paulo estava começando o dia com o barulho usual de ônibus e motos e o cheiro de garoa misturado com diesel. Era uma vista que ela havia amado quando comprou o apartamento. O andar alto, a perspectiva ampla, a sensação de que a cidade estava lá embaixo mas não tinha acesso a ela. Larissa. A voz de Julinha era mais baixa do que o normal. Larissa se virou. A moça estava lavando a própria xícara de costas para a janela, os ombros levemente curvados. Eu quero pedir desculpa. Por quê? Por aparecer assim. Ela enxugou a xícara com o pano de prato. Sei que foi de supetão. A situação com o aluguel da mamãe ficou feia rápido, e o Tiago disse que estava tudo bem, que você tinha concordado. Larissa sentiu alguma coisa endurecer no centro do peito. Manteve a voz completamente neutra. O Tiago disse isso. Disse. Julinha finalmente se virou. Ela tinha 24 anos e o mesmo ângulo de maxilar do irmão, aquele ângulo que dava às feições da família Monteiro uma aparência de determinação mesmo em repouso. Eu perguntei especificamente porque sabia que era complicado, e ele disse que você estava bem, que só não podia falar porque estava numa reunião importante. Entendo. Você não tinha concordado, né? Larissa olhou para o café. A gente ainda está conversando sobre os detalhes. Julinha assentiu devagar, com o ar de quem entende mais do que a resposta disse. Ela foi pegar a bolsa na cadeira, murmurou alguma coisa sobre precisar sair cedo, e saiu da cozinha com uma pressa que parecia mais desconforto do que urgência real. Larissa ficou com o café esfriando na mão. Tiago havia dito que ela tinha concordado. Havia mentido para a própria família. Havia mentido para facilitar a chegada deles, para tornar a situação um fato consumado antes que Larissa pudesse objetar. E havia contado isso às irmãs como se fosse uma questão resolvida, uma decisão tomada em conjunto. Ela colocou a xícara na pia e foi se vestir para trabalhar. No escritório, ela passou a manhã inteira fazendo o que precisava ser feito com metade do cérebro e usando a outra metade para pensar. Ela havia pesquisado o nome do escritório na semana anterior, Leandro Bastos e Associados, Rua Funchal, Itaim Bibi. O site era discreto, profissional, com a especialização listada em letras pequenas na seção de prática jurídica, direito de família, direito sucessório, disputas patrimoniais em união conjugal. Não era advocacia de rotina. Não era IPTU. Ela ligou para Camila às 2 da tarde e ficou escutando o telefone chamando 4 vezes antes de ir para o correio de voz. Camila Ferreira, 29 anos, advogada especializada em direito imobiliário e patrimonial, ex-melhor amiga de Larissa desde o colégio até 3 anos atrás, quando Larissa havia acreditado numa versão de eventos que, ela admitia agora com um tipo de clareza dolorosa que só vem tarde demais, não havia dado o benefício da dúvida correto. Ela desligou sem deixar mensagem. O jantar naquela noite foi Dona Sônia cozinhando para todos, um processo que havia tomado conta da cozinha de tal forma que quando Larissa chegou em casa às 7h30 o espaço estava completamente inacessível. As bancadas cobertas de tigelas e temperos e a panela grande que a sogra havia trazido consigo e que Larissa tinha certeza de que não cabia no armário onde normalmente deveria ficar. Ela ficou na sala enquanto o jantar acontecia, fingindo trabalhar no notebook, e foi nesse momento que Dona Sônia apareceu da cozinha para pegar uma colher e disse, com a naturalidade de quem comenta o tempo, essa janela da frente deixa entrar muito vento à noite. Karine estava reclamando, a gente deveria trocar a vedação. Larissa levantou os olhos do notebook.
Eu posso chamar um técnico para avaliar. Não precisa de técnico, o Marcos faz isso. Dona Sônia voltou para a cozinha. Quando essa casa for da família, a gente vai reformar direitinho, cada coisa no lugar. Larissa ficou com os dedos parados sobre o teclado. Quando essa casa for da família. Não, quando a gente estiver mais estabelecido. Não, enquanto a gente estiver aqui. Quando essa casa for da família. Futuro. Posse. Uma declaração de intenção que havia saído com a desenvoltura de algo que a falante considerava óbvio demais para merecer cuidado. Dona Sônia reapareceu 2 minutos depois com a colher certa e olhou para Larissa com aquela expressão de solicitude performática que ela usava quando percebia que havia dito mais do que devia. Você está bem, querida? Está pálida. Estou ótima. Larissa fechou o notebook. Dona Sônia, você pode me chamar para jantar quando estiver pronto? Vou fazer uma ligação rápida. Ela se trancou no quarto e ficou sentada na beira da cama por 5 minutos, respirando. Depois discou para Tiago. Ele atendeu no segundo toque. Oi. Você está em casa? Estou no quarto. Ela manteve a voz baixa. Tiago, preciso que você venha aqui depois do jantar. Só nós dois. Uma pausa. Aconteceu alguma coisa? Vem aqui e a gente conversa. Ele veio depois do jantar, com aquela postura de quem concede um favor, e fechou a porta do quarto com o cuidado de quem não quer ser ouvido. Ela estava sentada na cadeira da cômoda. Ele ficou de pé. Julinha me disse que você falou para ela que eu tinha concordado com a vinda de todo mundo. Tiago não piscou. Eu disse que você estava ciente. Você disse que eu tinha concordado. A diferença. Larissa. Ele colocou as mãos no bolso. Eu precisava de uma resposta rápida porque a situação da minha mãe não podia esperar, e eu sabia que se eu pedisse sua opinião enquanto você estava no meio de uma semana de trabalho pesado, você ia dizer não por reflexo, não porque realmente pensou. A frieza com que ele disse isso era mais perturbadora do que qualquer raiva teria sido. Então você decidiu por mim. Eu tomei uma decisão pelo casal em função de uma emergência familiar. Numa casa que está no meu nome. Silêncio. Não longo, apenas o suficiente para que ela visse a microexpressão que atravessou o rosto dele antes de ser controlada. O apartamento é nosso, disse ele. O apartamento está no meu nome, ela repetiu. Comprado antes do casamento, com dinheiro que o meu pai deixou. Você comprou durante o nosso relacionamento. A voz dele ficou levemente mais rígida. A gente já namorava há 1 ano quando você comprou. Namorávamos. Não éramos casados. Tiago abriu a boca, fechou, depois disse com uma calma que parecia deliberada, eu não queria que a conversa fosse por esse caminho. Por qual caminho você queria que fosse? Queria que você entendesse que minha família está numa situação difícil e que como minha esposa era esperado que você tivesse alguma compreensão. Ele foi até a porta. Não vou ficar aqui discutindo titularidade de imóvel com você enquanto minha mãe está na sala. Ele abriu a porta e saiu. Larissa ficou olhando para a porta fechada por um tempo que ela não mediu. Titularidade de imóvel. Ela não havia usado essa expressão. Ela havia dito que o apartamento estava no nome dela. Mas ele havia respondido com a palavra titularidade, como se aquela fosse a categoria correta para o que estava sendo discutido, como se a conversa já tivesse um enquadramento jurídico que ela ainda estava descobrindo. Ela abriu o celular e digitou uma mensagem para Camila. Precisava te contar uma coisa. Pode falar? Ficou olhando para a tela por 3 minutos. A mensagem foi entregue. Não foi lida. A mensagem para Camila ficou sem resposta por 2 dias. Larissa não enviou uma segunda. Ela sabia, com o tipo de conhecimento que vem de anos de amizade e de um rompimento que ela havia iniciado, que pressionar Camila produziu o efeito contrário ao desejado. Camila Ferreira respondia no próprio tempo ou não respondia, e o silêncio dela não era indiferença, era variação. Ela estava decidindo.
Enquanto isso, o apartamento continuava sendo habitado por 7 pessoas. Larissa havia começado a mapear os padrões. Dona Sônia acorda às 6, ocupa a cozinha até às 8, reorganiza alguma coisa diferente todos os dias. Na segunda tinha sido a posição das xícaras no armário. Na terça, os panos de prato dobrados de um jeito diferente. Na quarta, o carrinho de temperos deslocado para o outro lado da bancada. Cada mudança era pequena o suficiente para parecer aleatória e frequente o suficiente para ser, Larissa reconhecia, uma estratégia de sedimentação. Quanto mais coisas da sogra ocupassem o espaço, mais natural pareceria que ela estivesse lá. Karine havia colocado fotos da família na parede do corredor. Não havia pedido. As fotos eram bonitas, de uma viagem que a família havia feito a Fernando de Noronha, e Larissa não havia dito nada porque dizer alguma coisa sobre fotos numa parede a faria parecer mesquinha. Mas eram fotos de uma família da qual ela não fazia parte. Tiago chegava em casa e imediatamente entrava no ritmo da família, como se houvesse um modo diferente que ele ativava quando cruzava a soleira, mais fácil, mais expansivo. O Tiago que ria de piadas da irmã e conversava com a mãe por horas sobre coisas que Larissa nunca havia visto ele conversar com ela. Ela observava esse Tiago como se fosse uma versão dele que havia existido antes dela e que ela nunca havia tido acesso, e havia algo nessa observação que a deixava com uma tristeza específica, não ciúme, mais parecido com a sensação de perceber que você foi colocada do lado de fora de alguma coisa importante sem que ninguém te dissesse quando a porta fechou. Foi na sexta-feira, enquanto procurava o contrato do plano de saúde para uma questão no trabalho, que ela encontrou o envelope de novo. Ela havia esquecido que havia guardado mais fundo. Quando tirou o envelope, desta vez ela leu com mais cuidado, buscando cada palavra, cada cláusula citada. O pedido de revisão de titularidade estava fundamentado num artigo específico do Código Civil relacionado a bens adquiridos em contexto de convivência afetiva estável, com o argumento de que o apartamento havia sido financiado parcialmente com recursos do casal durante o período de namoro, antes do registro em cartório. Era falso. O pai dela havia morrido 18 meses depois do início do namoro com Tiago. O dinheiro da herança havia sido transferido para sua conta pessoal 3 meses depois. Ela havia comprado o apartamento sozinha, à vista, com herança, sem financiamento de nenhuma espécie, sem nenhuma contribuição de Tiago. Os documentos existiam. A escritura existia. O extrato bancário da transferência existia. Mas alguém havia estruturado um argumento jurídico diferente. Alguém havia contratado um escritório especializado em disputas patrimoniais conjugais. E esse alguém era o homem que estava na sala ao lado rindo de uma piada do cunhado. Larissa guardou o envelope no fundo da bolsa, não na gaveta. Ela foi para a sala com o rosto neutro e a bolsa no ombro. "Vou sair para resolver umas coisas", disse ela, para ninguém em especial. Tiago levantou os olhos da tela. "Agora? É quase 8 da noite. Não vai demorar." Ela pegou o carro e dirigiu sem destino específico por 10 minutos, até que o bairro do Itaim a acalmou um pouco com suas ruas mais quietas. Estacionou num bolsão perto de um café com janelas abertas e ficou no carro com o motor desligado. Depois abriu o celular e ligou para Camila. Desta vez, Camila atendeu. Houve um silêncio de 3 segundos depois do alô de Larissa. Então Camila disse, com a voz exatamente igual a como havia sempre sido, direta e sem aquecimento desnecessário: "Eu li sua mensagem. Eu sei. Eu precisava pensar. Eu sei disso também." Outra pausa. "O que aconteceu?" Larissa levou 15 minutos para contar. Camila ouviu tudo sem interromper, com aquele silêncio ativo dela que sempre tinha parecido a Larissa, nos anos em que eram próximas, mais respeitoso do que qualquer comentário poderia ser. Quando Larissa terminou, Camila ficou quieta por mais alguns segundos. "Você tem um envelope com você?" "Tenho na bolsa." "Me manda foto de tudo." Remetente, destinatário, data do protocolo, texto completo. "Camila, eu sei que as coisas entre nós. Manda as fotos primeiro."
A gente fala do resto depois. Larissa fotografou cada página do documento e enviou. Ficou esperando com o café do outro lado do vidro e os carros passando, e depois de 11 minutos Camila voltou. Leandro Bastos e Associados, disse Camila. Eu conheço o escritório. Eles são bons, especializados mesmo. Isso não foi contratado de última hora. Quanto tempo levaria para chegar nessa fase do processo? Com esse nível de detalhamento no argumento? Pelo menos 3, 4 meses de preparação. Possivelmente mais. 3 ou 4 meses. Eles tinham se casado 2 anos e 3 meses atrás. Larissa sentiu o carro ficar menor. Camila. Eu sei. Isso começou antes. Antes de 1 ano de casados, provavelmente. A voz de Camila era cuidadosa, o tom de quem dá informação ruim sem suavizar, mas também sem agravar. Ou ele iniciou pouco depois do casamento, quando já tinha acesso à rotina financeira de vocês e percebeu que o imóvel estava blindado no nome de você. Larissa ficou olhando para o painel do carro. O que eu faço? Primeira coisa, não mexe em nada em casa. Não confronta. Não demonstra que sabe mais do que sabe. Segunda coisa, precisamos de acesso às comunicações dele com o escritório para entender até onde isso foi. Sem isso, a gente só tem a notificação, que por si só é pública e não prova intenção. Como a gente consegue isso? Silêncio de Camila. Ainda não sei. Deixa eu pensar. Camila. Larissa cerrou os dedos no volante. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Depois do que aconteceu entre a gente. Você não tem direito, disse Camila, simples, sem raiva. Mas eu vou ajudar de qualquer jeito. Não por você. Porque o que esse homem está fazendo é uma coisa que eu não consigo deixar passar. Uma pausa. Me manda também qualquer documento que você tiver sobre a herança do seu pai. Escritura, extrato, inventário, tudo. Larissa desligou e ficou no carro por mais 5 minutos. Depois voltou para casa, cumprimentou a sogra com um sorriso, jogou fora a sobra de jantar que Dona Sônia havia guardado para ela com cuidado excessivo, e foi dormir ao lado de Tiago sentindo que havia cruzado alguma fronteira invisível e que do outro lado dela o terreno era completamente diferente. Às 2 da manhã, ele se virou na cama e murmurou alguma coisa no sono. Ela ficou olhando para o teto e contando as coisas que havia guardado para si mesma desde que havia chegado do aeroporto naquela noite. O envelope. O que Julinha havia dito. O que Dona Sônia havia dito sobre quando a casa fosse da família. A palavra titularidade na boca de Tiago. E agora, 3 ou 4 meses de preparação. Possivelmente mais. Ela fechou os olhos e não dormiu até quase 4. Camila marcou o encontro num café no Brooklyn numa quinta-feira às 12h30, numa mesa do fundo com visão para a rua e longe o suficiente das outras mesas para que a conversa ficasse entre as duas. Ela estava lá quando Larissa chegou, com um notebook aberto e uma pasta fina ao lado do copo de água. Não tinha mudado muito em 3 anos. Os cabelos um pouco mais curtos, os óculos de uma nova armação, a postura ainda aquela da pessoa que sabe exatamente quanto espaço precisa no mundo e não pede mais nem menos. Elas se olharam por um momento sem dizer nada. Obrigada por vir, disse Larissa. Senta. Camila virou o notebook para ela. Encontrei o que precisávamos. Não havia aquecimento. Era como Camila sempre havia funcionado, indo direto ao ponto com uma eficiência que Larissa havia aprendido a valorizar nos anos em que eram amigas e que havia estranhado muito quando não tinha mais acesso a ela. A tela do notebook mostrava uma série de e-mails capturados numa investigação que Camila havia descrito como dentro dos limites do que é tecnicamente possível sem cruzar linhas que não devo cruzar. Os e-mails eram entre Tiago e o escritório Leandro Bastos. O mais antigo tinha data de 18 meses atrás. 18 meses. Eles estavam casados há 2 anos e 3 meses. Ele havia contratado o escritório 5 meses depois do casamento. Larissa leu devagar.
O fôlego foi saindo enquanto ela lia, não dramaticamente, apenas aquela sensação gradual de pressão no centro do peito que acontece quando você confirma uma coisa que sabia mas esperava estar errada. O primeiro e-mail era uma consulta sobre viabilidade de alteração de titularidade de imóvel adquirido antes do casamento por herança. O segundo era a resposta do escritório, com um parecer técnico que explicava as condições necessárias. O terceiro, de Tiago, perguntava especificamente sobre o que aconteceria se a esposa se sentisse pressionada a ceder o imóvel voluntariamente em função de circunstâncias domésticas adversas. O advogado havia respondido que nesse caso a transferência seria considerada voluntária e praticamente irrevogável. Circunstâncias domésticas adversas. Larissa colocou os dois cotovelos na mesa e ficou olhando para a tela sem conseguir falar por um momento. Tem mais, disse Camila. O e-mail de 6 meses atrás. Ela rolou para baixo. O e-mail era de Tiago para o advogado, com o assunto estratégia de convivência. Ele explicava que havia planejado trazer a família para morar no imóvel como forma de criar um ambiente doméstico que tornaria a esposa mais propensa a ceder o bem, seja por exaustão, seja por querer se separar do ambiente, seja por pressão social de não querer parecer que está separando o marido da família em dificuldade. Larissa fechou o notebook devagar. Ele planejou isso, disse ela. A voz saiu completamente calma, o que a surpreendeu. Planejou e documentou por escrito, o que é uma estupidez jurídica que vai nos ajudar muito. Camila fechou a pasta. A família da sua sogra não está em dificuldade financeira, pelo menos não na escala que eles apresentaram. Verifiquei. O aluguel de Dona Sônia está em dia. Ela tem uma aplicação financeira ativa. A justificativa de emergência foi fabricada ou exagerada para criar o pretexto. Eles sabem? Larissa ouviu a própria voz fazendo a pergunta e não tinha certeza de que queria a resposta. A família dele sabe. Dona Sônia sabe que o apartamento é seu e que o filho está trabalhando para mudar isso. Se sabe dos detalhes do plano, não sei dizer. As irmãs provavelmente não sabem da extensão. Larissa ficou olhando para o copo de água que não havia tocado. Julinha me pediu desculpa na primeira semana. Acredito. Karine não fez isso. Também acredito. Elas ficaram em silêncio por um momento. Do lado de fora, um ônibus passou ruidoso, depois foi embora e o café voltou para o nível de som habitual de conversas e xícaras. Camila. Larissa levantou os olhos. Sobre o que aconteceu entre nós. Não agora. Eu preciso dizer. Larissa. A voz de Camila tinha aquela firmeza de quem colocou uma fronteira e não vai mover. Eu sei o que você vai dizer. E eu precisei de 3 anos para chegar num lugar onde conseguia ouvir isso sem que doesse mais do que valia. Então não agora. Agora você vai para casa, você age exatamente como se não soubesse de nada, e hoje à noite você me manda a confirmação de que tem os documentos da herança do seu pai em lugar seguro. Tenho. Fora do apartamento? Uma pausa. Não. Então hoje à noite você fotografa tudo e manda para mim e guarda os originais num lugar que não seja a gaveta da sua cômoda. Uma pausa mínima. Onde você os guardava antes de encontrar o envelope? Na gaveta da cômoda. Ele sabe que estão lá. Larissa assentiu devagar. Eles não somem de um dia para o outro, disse Camila. Mas começamos a trabalhar com cópias auditadas. E você precisa de um advogado para te representar formalmente antes que o processo avance mais. Você pode ser esse advogado. O silêncio de Camila durou mais do que os anteriores. Posso indicar alguém muito bom. Quero você. Eu sou imóvel e patrimonial, não família. Você é imóvel e patrimonial e você é a única pessoa que eu confio com isso. Larissa olhou para ela. Eu sei que não mereço essa confiança da sua parte. Mas te peço mesmo assim. Camila fechou o notebook. Ficou olhando para a mesa por 3 ou 4 segundos, depois disse, vou pensar. Você fica sabendo até amanhã de manhã.
Elas se separaram na calçada sem abraço, apenas um aceno, e Larissa foi para o carro e ficou sentada com as mãos no volante sem ligar o motor por um bom tempo. Circunstâncias domésticas adversas. A família inteira havia sido uma peça. O aluguel atrasado havia sido um pretexto. E o homem que havia dormido ao lado dela por 2 anos e 3 meses havia documentado por escrito que planejava usar a exaustão emocional dela como alavanca para tirar o único bem que o pai havia deixado. Ela ligou o motor. Naquela noite, ela chegou em casa às 6h30 e jantar estava sendo servido como sempre. Dona Sônia com o avental, Karine com o filho no colo, o marido dela na mesma poltrona, o volume da televisão alto demais. Tiago estava na cozinha ajudando a mãe a servir, e quando viu Larissa entrar deu o mesmo sorriso de sempre, aquele sorriso que ela havia passado 2 anos interpretando como afeto e que agora ela enxergava com a nitidez perturbadora de quem virou a imagem pelo outro lado. Boa noite, ela disse, para o geral. Sentou-se à mesa. Comeu. Conversou quando foi necessário. E quando Tiago foi até o quarto às 10h30 para dormir, ela ficou na sala mais 30 minutos fingindo ver televisão com a sogra, e nesse tempo fotografou todos os documentos da herança com o celular e enviou para Camila, e depois foi para o quarto e deitou e esperou que Tiago adormecesse. Quando a respiração dele ficou regular, ela ficou com os olhos abertos no escuro e pensou em tudo o que sabia e em tudo o que ainda não sabia e em como as próximas horas iam funcionar. Não havia mais como segurar. Não havia mais uma versão desta situação em que ela pudesse continuar vivendo no mesmo espaço com esse homem sem que ele soubesse que ela sabia, e sem que ela mesma perdesse alguma coisa fundamental de si que seria mais difícil de recuperar do que qualquer imóvel. Ela ligou a luz de leitura. Tiago. Ele acordou devagar, o jeito que pessoas de sono pesado acordam, sem alarme, sem susto. Ficou olhando para ela com os olhos semicerrados. O que foi? Eu sei o que você está fazendo. Ele ficou quieto. Não a quietude do sono. A quietude de alguém que está acordado completamente de repente, mas está escolhendo não demonstrar o quanto. Eu sei do escritório Leandro Bastos, disse ela. Sei do pedido de revisão de titularidade. Sei que você os contratou 5 meses depois do nosso casamento. Ela manteve a voz baixa e completamente estável. E sei que trazer sua família foi parte de um plano para me pressionar a ceder o apartamento por exaustão. Tiago ficou deitado sem se mover por alguns segundos. Depois sentou lentamente na cama. Passou a mão pelo rosto. E quando olhou para ela, o que ela viu não foi culpa nem arrependimento nem sequer surpresa. Foi uma espécie de recalibração, como alguém que perdeu uma peça no tabuleiro mais cedo do que planejava, mas ainda tem peças suficientes para continuar. De onde você tirou isso? Não importa de onde tirei. Importa porque se você teve acesso a comunicações privadas de Tiago. A voz dela saiu com uma firmeza que ela não havia planejado, mas que apareceu de onde quer que essas coisas aparecem quando você não tem mais nada a perder por ser direta. Não estamos aqui discutindo como eu obtive a informação. Estamos aqui porque você passou 2 anos tentando me tirar o único bem que o meu pai me deixou, e eu quero ouvir você dizer em voz alta por quê. Silêncio. Por quê, Tiago? Ele ficou olhando para ela por um tempo. Depois disse, com a calma aterrorizante de quem acredita no que está dizendo, porque esse apartamento deveria ser do casal. Não da Larissa que existia antes de mim. Do casal que somos. E você nunca quis colocar nada em conjunto, nunca quis falar sobre patrimônio compartilhado, sempre manteve tudo separado como se eu fosse uma ameaça em potencial e não o seu marido. Então você decidiu que se eu não dava voluntariamente você ia tomar. Eu decidi buscar o que a lei me dá direito de buscar. A lei não te dá direito sobre um bem adquirido com herança antes do casamento. Isso é uma questão a ser decidida por um juiz, não por você. Eles se olharam. Você vai continuar com o processo, disse ela. Não era a pergunta. Eu tenho o direito legal de. Você vai continuar. Ela jogou o edredom de lado e levantou.
Então eu também vou continuar com o que é meu direito legal fazer. Ela pegou o travesseiro e foi dormir no quarto de hóspedes, que cheirava ao perfume de Karine e tinha um colchonete no chão porque a cama estava ocupada. Ela deitou no colchonete e deixou o que havia acabado de acontecer assentar. Larissa esperou até às 8 da manhã de sábado. Ela havia dormido talvez 3 horas no colchonete de Karine, acordado antes de todo mundo, feito café sozinha na cozinha ainda escura, e ficado olhando pela janela que Dona Sônia havia dito que precisava trocar a vedação enquanto São Paulo acordava lá embaixo com sua indiferença usual. Às 8:02 recebeu uma mensagem de Camila, vou representar você. Tenho disponibilidade às 10 para uma ligação de estratégia. Confirma *. Ela confirmou. Às 8:45, Dona Sônia entrou na cozinha com o avental já amarrado, sinal de que havia acordado mais cedo do que o normal, o que significava que Tiago havia contado alguma coisa durante a noite ou de madrugada. A sogra viu Larissa na janela, parou por um segundo, depois foi direto para a cafeteira como se não tivesse acontecido nada. Larissa esperou. Depois de 2 minutos de silêncio preenchido pelo barulho da cafeteira e da xícara sendo posta na bancada, ela disse, sem se virar da janela, Dona Sônia, eu preciso falar com a senhora. Depois do café, querida. Agora, por favor. Uma pausa. A sogra se virou com a xícara na mão e aquele olhar que Larissa havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas, a fachada de gentileza sobre alguma coisa muito mais dura e calculada por baixo. Larissa pousou o próprio copo na bancada e se virou completamente para ela. Eu sei do plano do Tiago. Sei que a situação do aluguel da senhora não era emergência do jeito que foi apresentado. Sei que a vinda de todo mundo foi parte de uma estratégia para me pressionar a ceder este apartamento. Ela tirou uma cópia da notificação do escritório da bolsa, que havia preparado na véspera à noite. E sei que a senhora sabia que este apartamento está no meu nome antes mesmo do casamento. Dona Sônia não moveu um músculo. Então estou dando à senhora e a toda a família 48 horas para organizar a saída. Larissa pôs o papel na bancada. Se em 48 horas qualquer pessoa que não seja eu ou o Tiago ainda estiver neste apartamento, eu ligo para a polícia. O silêncio durou 5 segundos inteiros. Depois Dona Sônia pousou a xícara com uma calma que foi mais intimidante do que qualquer gesto brusco teria sido. Você é uma menina muito ingrata, disse ela. A voz tinha descido de registro, saído da cordialidade de performance e chegado no tom real, aquele que Larissa suspeitava que havia sempre estado lá atrás da outra. Meu filho te deu 2 anos de vida boa, um sobrenome de família, uma posição que você não teria sozinha, e você está aqui me dizendo que vai chamar a polícia na minha cara. Estou dizendo que vou exercer meu direito sobre o imóvel que está no meu nome. O nome no papel não define quem a casa pertence. Dona Sônia deu um passo em direção à mesa. Você comprou essa casa com o dinheiro do seu pai porque você não tinha mais ninguém, porque sua família é pequena e você não tinha onde cair morta antes do Tiago aparecer. E agora? Dona Sônia. Larissa não elevou a voz. A senhora pode pensar o que quiser sobre mim. Mas o que a senhora vai fazer é arrumar as malas nos próximos 2 dias. A porta da cozinha abriu. Tiago entrou com olheiras e a expressão de alguém que não dormiu bem, viu as 2 mulheres posicionadas na cozinha e a folha de papel na bancada, e ficou parado na soleira. Larissa. Ele disse o nome dela como havia dito naquela primeira noite, como um ponto final. Eu já disse ao Tiago que vou dizer agora à senhora também, disse Larissa, dirigindo-se a Dona Sônia mais ciente de que falava para os 2. Eu não vou ceder este apartamento. Tenho todos os documentos da herança do meu pai, tenho o extrato original da transferência, tenho a escritura. O argumento do escritório Leandro Bastos não vai se sustentar. Tiago entrou na cozinha. Você não sabe como funciona um processo judicial. Aprendi bastante nos últimos dias. Isso vai demorar anos e vai custar mais do que o imóvel vale em desgaste emocional para você. Eu conheço você, Larissa. Você não aguenta esse tipo de coisa longa.
Havia uma crueldade específica nessa frase porque ela usava um conhecimento real, uma fragilidade genuína, a aversão dela a conflitos prolongados, e a transformava em alavanca. Ela reconheceu isso e deixou a observação sentar antes de responder. Você está certo que eu não gosto de conflitos longos, disse ela. É por isso que eu prefiro resolver as coisas com eficiência. Ela pegou o papel da bancada. 48 horas, Dona Sônia. Ela saiu da cozinha. Karine estava de pé no corredor com Pedrinho no colo, claramente tendo ouvido parte da conversa. Larissa olhou nos olhos e não disse nada. Karine baixou o olhar. Larissa foi para o quarto, fechou a porta e telefonou para Camila. A ligação das 10 durou 2 horas. No começo da tarde, o advogado de Tiago entrou em contato com Camila através de um e-mail formal comunicando que havia identificado uma irregularidade nos documentos do inventário do pai de Larissa, especificamente uma discrepância na data de homologação que colocava em dúvida a legitimidade da transferência direta do bem como herança. A irregularidade, comunicava o advogado, havia sido apresentada ao juiz responsável, que havia determinado a suspensão temporária do processo de revisão de titularidade enquanto a questão era examinada. Camila ligou para Larissa assim que recebeu o e-mail. O que é essa discrepância? Perguntou Larissa. Essa é a parte interessante. Camila estava claramente ao computador, a voz tinha aquele foco comprimido que aparecia quando ela estava analisando documentos. Não é uma irregularidade real. É uma inconsistência de formatação gerada quando o cartório migrou os registros para o sistema digital em 2018. Aconteceu com dezenas de inventários daquele período. É completamente sanável com uma certidão retificadora que o cartório emite em até 10 dias úteis. Então não muda nada. Para o mérito do processo, não muda absolutamente nada. Mas o advogado de Tiago apresentou isso ao juiz como se fosse uma questão substancial, e o juiz, por precaução padrão, suspendeu temporariamente. O que significa que temos uma janela curta em que o processo está tecnicamente travado, e se Tiago usar esse tempo para tentar outra coisa? O que ele pode tentar? Pausa. Pode tentar argumentar que você está impedindo o acesso dele ao imóvel por manter a família fora. Pode criar um registro de conflito doméstico que complique a narrativa. São manobras de desgaste, não de mérito. A voz de Camila ficou mais direta. Larissa, eu preciso que você entenda. Tecnicamente, neste momento, a posição deles ficou mais fraca, não mais forte. A suspensão é um ganho deles na aparência e uma revelação para nós na substância. Por que o advogado só levanta uma irregularidade de formulário quando não tem argumento de mérito? Larissa ficou sentada na beira da cama processando isso. Mas eu senti como uma derrota, disse ela. Eu sei que sentiu. A voz de Camila foi, pela primeira vez em toda a conversa, ligeiramente mais suave. É assim que manobras de desgaste funcionam. Elas são desenhadas para parecer que você está perdendo quando você não está. O que eu faço agora? Você fica quieta. Eu peço a certidão retificadora amanhã de manhã. Em 10 dias úteis o processo retoma e a defesa deles perde o único argumento técnico que tinham. Uma pausa. E você me disse a família saiu do apartamento. Larissa olhou para a porta fechada do quarto. Do outro lado, ela podia ouvir vozes, o barulho de malas sendo abertas ou fechadas, não sabia distinguir. Não sei ainda. Me mantém informada. A família saiu no domingo à tarde. Não foi silenciosa. Karine chorou, não de tristeza, era raiva, um tipo de choro indignado que ela dirigia mais ao apartamento em geral do que a Larissa especificamente. Marcos carregou as malas com uma expressão fechada que não chegava a ser hostilidade e não chegava a ser neutralidade. O tio Celso, que Larissa mal havia conversado durante toda a estadia, deu bom dia ao passar por ela no corredor e saiu sem mais nada. Dona Sônia foi a última. Ela parou na porta do apartamento com a bolsa grande no ombro e a passadeira de crochê dobrada debaixo do braço, que havia tirado do tapete de Larissa com uma naturalidade que Larissa havia observado sem comentar.
Olhou para a sala por um segundo, como alguém fazendo um inventário final. Depois olhou para Larissa. Você vai se arrepender, disse Dona Sônia. Não era ameaça. Era a entonação de quem está fazendo uma previsão que considera inevitável. Meu filho é um bom homem que cometeu um erro de método. Você está confundindo o erro com a pessoa. Não estou confundindo nada, disse Larissa. Você está sozinha nessa casa. Sim. Larissa abriu a porta mais. Boa viagem, Dona Sônia. A sogra saiu sem mais nada. Larissa fechou a porta. Ficou de costas para ela por um momento, a mão ainda na maçaneta, ouvindo o silêncio que havia voltado como se o apartamento estivesse exalando alguma coisa represada. Não era um silêncio vazio. Era o silêncio de quando um espaço volta a ser do tamanho certo para as pessoas que pertencem a ele. Tiago tinha ido para um hotel na sexta noite, depois que ela havia dito que ia pedir que a família saísse e que depois disso seria necessário conversar sobre o que vinha a seguir para os dois. Ele havia ficado olhando para ela com aquela expressão de recalibração e depois havia pegado uma mala e saído sem portada. O apartamento havia ficado com 6 pessoas durante 18 dias e agora estava com 0. Larissa foi até a cozinha e fez café. Camila chegou às 6 da tarde com uma garrafa de vinho que não abriram imediatamente uma pasta com os documentos que precisavam revisar antes da semana seguinte. Elas trabalharam por 1h30 na mesa da sala, lado a lado, com o notebook e os papéis espalhados, e quando terminaram Camila fechou a pasta e ficou olhando para a mesa. Já consegui a certidão retificadora, disse ela. O processo retoma na próxima semana. Com os e-mails que temos como evidência de intenção dolosa, a posição deles desmorona. O advogado provavelmente vai recomendar a retirada do pedido para evitar uma contraprocesso por má-fé processual. E Tiago vai aceitar isso. Depende do quanto ele quer continuar pagando o advogado por uma causa que já perdeu. Camila fechou o notebook. Mas isso é problema da semana que vem. Elas ficaram em silêncio por um momento. Camila. Larissa virou-se para ela. 3 anos atrás eu acreditei na versão errada de um evento que você estava no meio. Eu não te dei a oportunidade de explicar. Saí da sua vida sem perguntar. E eu não fiz isso porque era preguiçosa ou descuidada. Fiz porque estava assustada de que se eu ouvisse sua explicação fosse ter que rever muito mais do que esse episódio, e eu não estava pronta para isso naquele momento. Camila ficou olhando para a mesa. Eu te pedi desculpa pela mensagem, continuou Larissa. Mas eu precisava dizer em voz alta também. Com você na minha frente. O silêncio de Camila era diferente dos outros silêncios dela. Não era avaliação. Era alguma coisa sendo processada no lugar mais fundo. Você era minha melhor amiga, disse Camila, por fim. A voz estava controlada, mas havia alguma coisa nela que não estava sendo controlada completamente. E você simplesmente sumiu. Num dia a gente estava bem e no dia seguinte você não atendia mais o telefone. Eu sei. Demorei 1 ano para parar de verificar o telefone esperando que você voltasse atrás. Eu sei disso também. Camila ficou quieta por mais alguns segundos. Depois olhou para Larissa com aquela franqueza direta dela que não performava nem perdão nem rancor, apenas via. Não estou pronta para dizer que está tudo bem. Mas estou aqui. Isso é mais do que eu mereço. É o que eu consigo dar agora. Larissa assentiu. Levantou, foi até o corredor, e ficou parada por um momento olhando para a parede onde as fotos de Fernando de Noronha ainda estavam presas. Ela havia esquecido de tirar. Ela puxou cada uma delas com cuidado, sem rasgar as paredes, e colocou num envelope que deixou do lado de fora da porta com o nome de Karine escrito. Depois foi até o quarto de hóspedes, abriu o armário, e tirou lá do fundo a caixa de papelão onde havia guardado coisas que não sabia onde colocar quando havia se casado e feito espaço para as coisas de Tiago. No fundo da caixa estava um quadro pequeno, óleo sobre tela, uma paisagem do sul de Minas que o pai havia pintado ele mesmo durante uma fase de aposentadoria precoce que havia durado 2 anos antes da doença.
Ela havia tirado o quadro da sala quando Tiago havia dito que não combinava com a decoração que eles haviam escolhido juntos, e havia guardado na caixa sem discutir porque naquela época ela ainda estava no modo de acomodar. Ela levou o quadro para a sala. Camilo estava de pé, olhando para a janela, quando Larissa voltou. Virou-se e viu o quadro. Do seu pai. Ele pintou em 2012. Ficou 3 semanas nessa tela. É bonito. Larissa olhou para a parede onde havia um quadro de decoração que ela e Tiago haviam comprado juntos numa galeria de Pinheiros, uma impressão abstrata que havia sido escolhida mais pela combinação com o sofá do que por qualquer afeição real. Ela tirou o quadro da parede, colocou encostado no rodapé e pendurou o do pai no prego. Ficou alguns passos atrás para ver. Fica bem aí, disse Camila. Fica. Larissa ficou olhando para a paisagem de Minas por um momento. Ele teria odiado tudo isso. O apartamento. A situação. Ele odiava a complicação. Uma pausa. Mas ia ficar satisfeito com o resultado. Camila veio ficar ao lado dela, e as duas ficaram olhando para o quadro por um tempo sem precisar de mais nada além disso. Na semana seguinte, o advogado de Tiago entrou em contato com Camila para informar que o cliente estava retirando o pedido de revisão de titularidade. O comunicado era técnico e sem elaboração, mas Camila havia explicado para Larissa que a retirada antes da retomada do processo evitava que os e-mails fossem formalmente juntados aos autos como evidência de dolo, o que Tiago claramente havia sido aconselhado a evitar a qualquer custo. 2 dias depois, ele mandou uma mensagem pedindo para conversar. Ela respondeu indicando o escritório de Camila como ponto de contato para quaisquer questões práticas relacionadas à separação. Ele não voltou a entrar em contato diretamente. O divórcio foi protocolado 6 semanas depois, por mútuo acordo, porque quando você retira o único pedido que tinha e a outra parte tem documentação de intenção dolosa, o acordo é menos uma negociação e mais uma equação cujo resultado já estava dado. Larissa assinou os papéis numa sala de cartório com cheiro de papel e ar-condicionado gelado, numa tarde de quarta-feira que estava fria para o padrão de São Paulo, e voltou para o apartamento que estava no nome dela antes de qualquer outra coisa que havia acontecido nos últimos 2 anos e 3 meses. Ela fez café, sentou na cadeira perto da janela, e ficou olhando para a cidade. Não havia uma palavra para o que ela estava sentindo que capturasse a coisa inteira. Não era alívio completo porque ainda havia uma camada de tristeza pelo que havia sido, pela versão das coisas em que ela havia acreditado por 2 anos. Não era vitória porque vitória implica euforia e o que ela tinha era uma quietude que se parecia mais com terra firme depois de muito tempo sem chão embaixo dos pés. O quadro do pai estava na parede. A passadeira de crochê havia ido embora com Dona Sônia. O tapete bege estava de volta no lugar onde ela havia escolhido que devia ficar. Ela olhou pela janela por um tempo longo, tomando o café que ficou frio antes que ela terminasse, e pensou que esta era, afinal, a mesma vista que havia amado quando comprou o apartamento. O andar alto, a perspectiva ampla, a cidade lá embaixo com seu barulho e sua indiferença que não era crueldade, apenas escala. Ela fazia parte daquela escala da mesma forma que sempre havia feito, antes de qualquer Tiago, antes de qualquer família Monteiro, e continuava fazendo agora. Era suficiente. Era mais do que suficiente. Era dela.